Agora que temos a confirmação do retorno de Itadori, a pergunta que fica é o quão forte ele se tornou nesses últimos 68 anos. Que novos poderes ele adquiriu durante esse tempo? Suas técnicas amaldiçoadas, sua expansão de domínio e sua aparente imortalidade. E será que ele superou de fato o seu mestre Satoru Gojo? Eu já comentei bastante com vocês sobre o papel que eu acredito que o Itadori deve ocupar nesse arco, mas agora chegou a hora da gente falar sobre o que realmente importa, o nível de poder do atual feiticeiro mais forte do mundo. É sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje, não antes... É sempre assim, né? Eu sempre esqueço de você amaldiçoar o botão do like e o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, vamos lá. Primeiro, recapitulando as minhas expectativas para o retorno oficial do Itadori e o seu papel nessa guerra contra a raça alienígena. Como estamos vendo, tanto a humanidade quanto os Shimurianos estão fazendo o melhor possível para tentar conhecer os costumes uns dos outros e aprender a conviver uns com os outros. Mas é óbvio que essa vai ser uma tentativa fracassada. Uma hora vai dar merda e essa guerra vai se iniciar. Inclusive, já temos evidências disso. No capítulo 11 de Jujutsu Kaisen Módulo, os Shimurianos descobrem que os animais que eles cultuam estão sendo mortos pelos japoneses. Apesar de eu achar, que isso não seja verdade e alguém esteja sabotando isso tudo. E vocês sabem exatamente quem eu acho que pode estar fazendo isso. Como vimos, Itadori já está sendo chamado pelo alto escalão do Japão para tentar mediar essa situação. Mas quando tudo der merda, ele vai precisar interferir nessa guerra. Então é certo que veremos um primeiro embate entre Itadori versus Dabura, o chefe da raça dos Shimurianos. Na minha opinião, essa luta deve terminar em empate para levantar a moral de ambos os lados, dando uma pequena palhinha do nível de poder de cada um deles, sem acabar com a moral do Dabura nem do Itadori, Basicamente aquele X1 só para aquecer a guerra final desse arco. Mas, como eu venho dizendo, esse não é mais um mangá onde o Itadori é o protagonista. Os verdadeiros protagonistas são os irmãos Okotsu, que vão precisar lidar com o conflito principal dessa história. Então, além de enfrentar o Dabura num primeiro confronto, eu acredito que o verdadeiro papel do Itadori será enfrentar o Mahito, que chegou a aparecer nos últimos capítulos e parece ter reencarnado, ou está prestes a reencarnar novamente nesse mundo. E talvez até seja o próprio Mahito que esteja assassinando os animais sagrados dos Shimurianos. Essa seria até mesmo uma forma de entregar esse ótimo fanservice, mas de uma forma que tudo ainda pareça acontecer de forma orgânica, já que no final de Shibuya, como sabemos, o Itadori jurou perseguir e matar o Mahito, independente de quantas vezes ele reencarnasse nesse mundo. Itadori afirmou que continuaria fazendo isso independente do tempo que se passasse, então a sequência de Jujutsu Kaisen pode muito bem entregar esse fanservice sem parecer apenas um fanservice. Agora, quanto aos poderes do Itadori, a gente viu o quanto ele ficou mais forte na reta final de Jujutsu, mas nem tudo que ele aprendeu tinha sido plenamente desenvolvido. Então por isso a gente acabou ficando com esse gostinho de quero mais. Então eu diria que é muito provável que a gente veja o Itadori usando não só as técnicas que ele já vinha usando desde sempre, mas principalmente aquelas que ele deve ter conseguido aperfeiçoar ao longo das décadas. Recapitulando então, sabemos que o Itadori desenvolveu não uma, mas duas técnicas amaldiçoadas. Importante lembrar que é muito raro alguém possuir mais de uma técnica amaldiçoada. Isso só acontece em circunstâncias muito específicas, como o Kenjaku, que conseguia possuir os corpos de outros feiticeiros e usar as suas técnicas inatas, o Yuta, que conseguia copiar as técnicas de outros feiticeiros, o Sukuna, que possuiu o corpo do Megumi temporariamente, e o Itadori também é um desses casos raros, possuindo duas técnicas inatas. Então a primeira técnica que veremos o Itadori usar novamente é o Santuário. Essa é uma técnica praticamente idêntica à do Sukuna, que o Itadori foi capaz de desenvolver justamente pelo Sukuna ter entrado no Itadori e ficado dentro dele por todo aquele tempo. Ai, que delícia, cara! Só que a técnica do Sukuna e a técnica do Itadori têm algumas pequenas diferenças. No caso do Itadori, quando ele decide usar as suas técnicas de corte, podemos ver uma linha tracejada com o desenho de uma tesoura no local que será picotado. Essa mudança aconteceu justamente porque o Itadori é um estudante do ensino médio, então as técnicas dele vão refletir um pouco da personalidade e da idade do Itadori. Mas quanto às técnicas de corte, eu realmente não espero nada demais. O que eu realmente quero ver o Itadori usar é a flecha de fogo do Sukuna, ou melhor, as chamas divinas, uma das técnicas mais letais do Sukuna.
Quem se lembra de quando a gente teorizava que o Itadori usaria essa técnica de fogo no arco final? Teve até fanart, né, teorizando como isso poderia acontecer, mas infelizmente não aconteceu. Itadori ainda era muito jovem e não tinha o desenvolvimento necessário para usar essa técnica. Mas agora a coisa é diferente. Já se passaram mais de 60 anos desde então e eu tenho absoluta certeza de que o Gege vai usar essa oportunidade para entregar esse fanservice do Itadori usando pela primeira vez na história as chamas divinas do Sukuna. Além disso, eu também acredito que veremos o Itadori usar a sua expansão de domínio de novo na história. Quem acompanhou a história original viu como a expansão de domínio do Itadori ainda era uma expansão muito recente, pouquíssima gente entendeu como aquilo realmente funcionava e ainda por cima ela nem sequer tinha recebido um nome ainda. Mas apesar de não ter sido exatamente explicada, o domínio do Itadori simula a sua cidade natal e enquanto o Itadori e o seu alvo passeiam pela cidade, o Itadori faz uma série de perguntas dando uma última chance de redenção para o seu alvo. Se o alvo aceitar a oferta de redenção, ele não é afetado pelo acerto garantido do Itadori, mas se ele recusar essa oferta, ele é pego pelo acerto garantido, um desmantelar que atinge direto na alma da pessoa. Então essa é mais uma oportunidade do Gege fazer com que o Itadori use novamente a sua expansão de domínio, agora estando muito mais refinada e poderosa do que antes, dando um nome oficial para esse domínio e de uma forma que a gente consiga entender melhor como ela realmente funciona. Já sobre a segunda técnica inata do Itadori, provavelmente veremos ele usar também a técnica de manipulação de sangue, que ele herdou ao comer os fetos amaldiçoados criados pelo Kenjaku, que ele considerava, né, como seus meio-irmãos, absorvendo assim a técnica inata deles. E só uma observação, eu tenho minhas dúvidas se o Itadori ele pode ficar comendo e roubando técnicas de todo mundo com isso. Eu acho que esse foi um caso bem particular pelo fato do Itadori ter uma compatibilidade genética com a dos seus irmãos. Mas eu acho que, via de regra, caso o Itadori coma um monte de gente por aí, tenha comido um monte de gente por aí, né, isso tudo só vai ser convertido em mais energia amaldiçoada para ele. Tanto que, a princípio, foi isso que o autor disse que provavelmente aconteceria caso ele comesse os fetos amaldiçoados. Mas, como vimos, ele também adquiriu a técnica inata deles. Então, não esperem que o Itadori vá aparecer com um arsenal infinito de técnicas igual o Yuta, mesmo que ele tenha comido um monte de gente por aí ao longo da sua vida. Mas, voltando ao ponto, a manipulação de sangue é uma técnica passada dentro da família Kamo, uma das 3 grandes famílias de feiticeiros. Então, isso por si só já garante que essa é uma técnica bastante relevante. Essa não parece ser uma técnica tão apelona quanto o Ilimitado ou as 10 Sombras, mas é uma técnica bastante versátil. Inclusive, foi com ela que o Choso foi capaz de se sacrificar para proteger o Itadori da expansão de domínio do Sukuna. Então vamos ver de que forma o Itadori pode acabar usando essa técnica. Quem sabe reproduzindo parte daquilo que o Choso foi capaz de fazer ou, quem sabe, inventando novas técnicas. Como essa é uma técnica que não pareceu tão apelona quanto a das outras famílias de feiticeiros, pode ser que o Itadori realmente venha a surpreender com ela. Quem sabe ele não consiga manipular até mesmo o sangue de outras pessoas agora. Isso seria até simbólico, já que ele se tornaria ainda mais parecido com o Mahito, com ambos sendo capazes de manipular os corpos de outras pessoas, cada um à sua maneira. Olha só que interessante, né? Ainda mais agora que eles estão prestes a se enfrentar. Mas o ponto é que o Itadori vai arregaçar tanto com a manipulação de sangue quanto com o santuário, seja através dos cortes normais, mas principalmente através da sua expansão de domínio, agora com um nome próprio, né? E suas novas chamas divinas. E além disso, claro, todo o arsenal que compõe um feiticeiro de elite, como o próprio Itadori já vinha demonstrando. O domínio simples, a energia reversa e dezenas de flashes negros seguidos. Quem sabe, né, agora o Itadori não quebre o seu próprio recorde nesse arco atual. Além disso, eu também vou abrir um parêntese para falar sobre a aparente imortalidade do Itadori. No capítulo em que ele aparece, podemos ver que apesar dele já ter mais de 80 anos de idade, ele ainda parece muito jovem para alguém com essa idade. Então surgiu com isso a teoria de que o Itadori possa ter desenvolvido uma espécie de imortalidade. Se isso for mesmo verdade, como isso pode ter acontecido por interferência do Kenjaku?
Como sabemos, Itadori é resultado de um experimento genético feito pelo Kenjaku, tendo passado por diversos experimentos desde a sua concepção, né? A própria concepção do Itadori já foi um certo experimento ali, né? Por parte do Kenjaku, que tinha possuído o corpo da mãe dele. Mas enfim. Mas o ponto principal aqui é que o Itadori foi criado para ser o receptáculo perfeito para o Sukuna. Por isso, ele sempre foi um garoto tão forte, mesmo antes dele ser possuído pelo Sukuna. Ainda no primeiro episódio da série, ele já batia recordes olímpicos como se não fosse nada. Então, tendo sido criado para esse propósito, naturalmente, ele precisaria ter um corpo forte, jovem e saudável. Então, pensando nisso, pode ser que o Kenjaku tenha feito com que o corpo do Itadori tivesse um envelhecimento tardio. E se isso for verdade, isso significa que não veremos o Itadori com uma aparência idosa de mais de 80 anos de idade, mas sim com a aparência de alguém que se encontra no auge da sua força. Mas, de novo, isso tudo é pura especulação. Agora, a grande pergunta desse vídeo é: será que Yuji Itadori superou de fato o seu mestre Satoru Gojo? Se a gente parar pra pensar, né, se a gente parar pra lembrar, o Gojo parecia tão mais forte que os outros feiticeiros que parecia até impossível pensar que alguém pudesse ser mais forte do que ele, mas o próprio Gojo parece discordar disso. E para tentar responder essa pergunta, vamos relembrar de algumas coisas aqui. Primeiro, sobre uma citação feita pelo próprio Satoru Gojo. Nos primeiros capítulos da série, Gojo afirma que havia 4 feiticeiros que poderiam rivalizar com ele um dia: Megumi, Yuta, Hakari e Itadori. E numa outra conversa, ele afirma que a nova geração de feiticeiros não ficaria limitada ao título de feiticeiro de grau especial, sugerindo que eles se tornariam algo ainda mais poderoso do que isso. Então, a menos que o Gojo estivesse errado, assim como ele esteve, né, quando disse que venceria o Sukuna, assumindo que ele estivesse certo, a gente pode supor que o Itadori, assim como esses outros feiticeiros, sempre teve chance de pelo menos rivalizar com o Gojo em nível de poder. E ao menos se tratando do recorde de Flash negro seguido, o Itadori já superou o Gojo há muito tempo. De novo, pode ser que o Gojo só tivesse confiança até demais nos seus alunos, assim como ele tinha nele próprio e acabou morrendo, mas de forma geral, o Gojo é alguém conhecido por saber analisar muito bem o nível e o potencial dos feiticeiros ao seu redor. Então eu dou a ele o benefício da dúvida. Além disso, temos também uma citação na sequência de Jujutsu de um cara que afirma que não havia nenhum feiticeiro tão lendário como Satoru Gojo e Yuji Itadori. Então os dois foram colocados no mesmo patamar de notoriedade no mundo. Tudo bem que isso pode ser apenas a opinião de uma única pessoa, mas nem o neto do Yuta e da Maki ousou rebater essa frase. E olha que ele era apaixonado pela avó, então ele não era nada imparcial quanto a isso. Então realmente parece que é um senso comum e não apenas a opinião de uma única pessoa que Itadori e Gojo alcançaram um patamar que nenhum outro feiticeiro conseguiu alcançar também. Portanto, o fato é que, por tudo que foi dito até agora, Itadori se encontra num patamar, no mínimo, igualado ao de Satoru Gojo. Agora, se o Itadori chegou a superar de fato o Gojo, eu acho muito difícil que a gente tenha uma citação tão direta assim. É muito mais fácil o autor continuar fazendo essas comparações meio vagas ou pontuais sobre o nível de cada um deles para não acabar se comprometendo e deixar para interpretação do público. Bom, até o momento então, essas são as minhas expectativas para o nosso menino Itadori se tratando do seu nível de poder atual. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal, né? Confere a subscrição com o sininho ativado para saber quando o próximo vídeo for lançado e caso você ainda esteja meio perdido, você pode assistir os vídeos anteriores para ficar por dentro de tudo que está acontecendo em Jujutsu Kaisen, beleza? Até a próxima, tchau!